Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville, editora Martins Fontes, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 1. A polidez. A polidez é a primeira virtude, e quem sabe, a origem de todas. É também a mais pobre, a mais superficial, a mais discutível. Será apenas uma virtude? Pequena virtude, em todo caso, como se diz, das damas de mesmo nome. A polidez faz pouco caso da moral, e a moral da polidez. O nazista polido, em que altera o nazismo? Em que altera o horror? Em nada, é claro. E a polidez está bem caracterizada por esse nada. Virtude puramente formal, virtude de etiqueta, virtude de aparato. A aparência, pois, de uma virtude, e somente a aparência. Se a polidez é um valor, o que não se pode negar é um valor ambíguo, em si insuficiente. Pode encobrir tanto o melhor como o pior, e como tal, quase suspeito. Esse trabalho sobre a forma deve ocultar alguma coisa. Mas o quê? É um artifício? Desconfiamos dos artifícios. É um enfeite e desconfiamos dos enfeites. Diderot evoca em algum lugar a polidez insultante dos grandes, e também deveríamos evocar aquela obsequiosa ou servil de muitos pequenos. Seriam preferíveis o desprezo sem frases e a obediência sem mesuras. Pior, um canalha polido não é menos inóbil que o outro, talvez seja até mais. Por causa da hipocrisia, é duvidoso, porque a polidez não tem pretensões morais. O canalha polido poderia facilmente ser cínico, aliás, sem por isso faltar nem com a polidez, nem com a maldade. Mas então por que ele choca? Pelo contraste? Sem dúvida. Mas não há contraste entre a aparência de uma virtude e sua ausência, o que seria a hipocrisia, pois o nosso canalha, por hipótese, é efetivamente polido. De resto, quem o parece o é suficientemente. Contraste muito mais entre a aparência de uma virtude, que também é, no caso da polidez, sua realidade, o ser da polidez se esgota inteiro em seu aparecer, e a ausência de todas as outras entre a aparência de uma virtude e a presença de vícios, ou antes, do único real que é a maldade. Contudo, o contraste, considerado isoladamente, é mais estético do que moral. Ele explicaria mais a surpresa do que o horror, mais o espanto do que a reprovação. A isso se acrescenta o seguinte: parece-me que é de ordem ética. A polidez torna o mal mais odiável, porque denota nele uma educação sem a qual sua maldade, de certa forma, seria desculpável. O canalha polido é o contrário de uma fera, e ninguém quer mal às feras. É o contrário de um selvagem, e os selvagens são desculpados. É o contrário de um bruto crasso, grosseiro, inculto, que de certo é assustador, mas cuja violência nativa e bitolada pelo menos poderia ser explicada pela incultura. O canalha polido não é uma fera, não é um selvagem, não é um bruto. Ao contrário, é civilizado, educado, bem criado, e com isso dir-se-ia, não tem desculpa. Quem pode saber se o grosseirão agressivo é mau ou simplesmente mal educado? No caso do torturador seleto, ao contrário, não há dúvida. Como o sangue se vê melhor nas luvas brancas, o horror se mostra melhor quando é cortês. Pelo que se relata, os nazistas, pelo menos alguns deles, distinguiam-se nesse papel. E todos compreendem que uma parte da ignomínia alemã esteve nisso, nessa mistura de bárbare e civilização, de violência e civilidade, nessa crueldade, ora polida, ora bestial, mas sempre cruel, e mais culpada talvez por ser polida,
mais desumana por ser humana nas formas, mais bárbara por ser civilizada. Um ser grosseiro podemos acusar seu lado animal, a ignorância, a incultura, pôr a culpa numa infância devastada ou no fracasso de uma sociedade. Um ser polido, não. A polidez é nesse sentido como que uma circunstância agravante que acusa diretamente o homem, o povo ou o indivíduo e a sociedade, não em seus fracassos, que poderiam servir de desculpa, mas em seus sucessos. Bem educado, disse e de fato é dizer tudo. O nazismo como êxito da sociedade alemã, eis o que julga tanto o nazismo quanto a Alemanha, que tocava Beethoven nos Ledgers e assassinava as criancinhas. Estou digressando, porém, é mais por vigilância do que por descuido. Diante da polidez, o importante, antes de tudo, é não se deixar enganar. A polidez não é uma virtude, não poderia fazer às vezes de nenhuma. Por que dizer então que ela é a primeira, talvez a origem de todas? É menos contraditório do que parece. A origem das virtudes não poderia ser uma, pois nesse caso, essa mesma suporia uma origem e a origem não poderia ser, e talvez seja próprio da essência das virtudes, a primeira delas, não ser virtuosa. Por que primeira? Falo segundo a ordem do tempo e para o indivíduo. O recém-nascido não tem moral, nem pode ter. Tampouco o bebê, e por um bom tempo a criança. O que essa descobre em compensação e bem cedo são as proibições. Não faça isso, é sujo, é ruim, é feio, é maldade, ou é perigoso, e a criança logo saberá diferenciar entre o que é mal, o erro, e o que faz mal, perigo. O erro é o mal propriamente humano, o mal que não faz mal, pelo menos a quem o faz. O mal sem perigo imediato ou intrínseco. Mas então por que proibi-lo? Porque é assim, porque é sujo, feio, maldade. O fato precede o direito. Para a criança, ou antes, o direito é apenas um fato como outro qualquer. Há o que é permitido e o que é proibido, o que se faz e o que não se faz. Bem? Mal? A regra basta, ela precede o julgamento e o funda. Mas a regra é, então, desprovida de outro fundamento, além da convenção, de outra justificação, além do uso e do respeito aos usos. Regra de fato, regra puramente formal, regra de polidez. Não dizer palavrões, não interromper as pessoas, não empurrá-las, não roubar, não mentir. Todas essas proibições se apresentam identicamente para a criança. É feio. A distinção entre o que é ético e o que é estético só virá mais tarde e progressivamente. Portanto, a polidez é anterior à moral, ou antes, a moral a princípio é apenas polidez. Submissão ao uso. Sociólogos têm razão nesse ponto contra Kant. Pelo menos têm razão de início, coisa que Kant provavelmente não contestaria. A regra instituída, o jogo normatizado das aparências, submissão ao mundo e às maneiras do mundo. Não se poderia, diz Kant, deduzir o que se deve fazer do que se faz. No entanto, é a isso que a criança é obrigada durante seus primeiros anos, e é unicamente por isso que ela se torna humana. O homem só pode tornar-se homem pela educação, reconhece por sinal Kant. Ele é apenas o que a educação faz dele. E a disciplina que primeiro transforma a animalidade em humanidade. Não poderíamos dizer melhor. O uso é anterior ao valor, a obediência ao respeito e a imitação ao dever. A polidez, por conseguinte, isso não se faz, é anterior à moral. Isso não se deve fazer, a qual só se constituiria pouco a pouco como uma polidez interiorizada, livre de aparências e de interesses, toda concentrada na intenção, com a qual a polidez nada tem a ver.
Mas como essa moral emergiria se a polidez não fosse dada primeiro? As boas maneiras precedem as boas ações e levam a essas. A moral é como uma polidez da alma, um saber viver de si para consigo, ainda que se trate sobretudo do outro, uma etiqueta da vida interior, um código de nossos deveres, um cerimonial do essencial. Inversamente, a polidez é como uma moral do corpo, uma ética do comportamento, um código da vida social, um cerimonial do essencial. Moeda de papel, diz Kant, mas que é melhor do que nada e que seria tão louco suprimir quanto tomar por ouro verdadeiro. Os trocados, né? Diz ele também, que não passam de aparência de virtude, mas que a tornam amável. E que criança se tornaria virtuosa sem essa aparência, a essa amabilidade? A moral começa, pois, no ponto mais baixo, pela polidez. De algum modo tem de começar. Nenhuma virtude é natural. Logo é preciso tornar-se virtuoso. Mas como se já não somos? As coisas que é preciso ter aprendido para fazê-las, explicava Aristóteles, é fazendo que aprendemos. Como fazê-las, porém, sem as ter aprendido? Há um círculo vicioso aqui, do qual só podemos sair pelo a priori ou pela polidez. Mas a priori não está a nosso alcance, a polidez sim. É praticando as ações justas que nos tornamos justos, continuava Aristóteles. Praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Mas como agir justamente sem ser justo? Com moderação sem ser moderado? Com coragem sem ser corajoso? Como então vir a sê-lo? Pelo hábito, parece responder Aristóteles, mas a resposta é evidentemente insuficiente. O hábito supõe a existência antecedente daquilo a que nos habituamos e, portanto, não poderia explicá-lo. Kant nos esclarece melhor ao explicar esses primeiros simulacros da virtude pela disciplina, isso é, uma coerção externa. O que a criança, por falta de instinto, não pode fazer por si mesma. É preciso que outros façam por ela, e é assim que uma geração educa a outra. Sem dúvida. Ora, o que é essa disciplina na família, se não antes de tudo o respeito dos usos e das boas maneiras? Disciplina normativa mais do que coerciva, que visa menos a ordem do que a certa sociabilidade amável. Disciplina não de polícia, mas de polidez. E por ela que, imitando as maneiras da virtude, talvez tenhamos uma oportunidade de virmos a ser virtuosos. A polidez, observava La Bruyère, nem sempre inspira a bondade. A equidade, a complacência, a gratidão, pelo menos dá uma aparência disso e faz o homem parecer por fora, né, como deveria ser por dentro. Por isso ela é insuficiente no adulto e necessário na criança. É apenas um começo, mas o é. Dizer por favor ou desculpe é simular respeito. Dizer obrigado é simular reconhecimento. É aí que começam o respeito e o reconhecimento. A natureza, imitando a arte, assim a moral imita a polidez, que a imita. É inútil falar de dever com as crianças, reconhecia Kant, e evidentemente tinha razão. Mas quem renunciaria por isso a lhes ensinar a polidez? E que teríamos aprendido sem ela sobre os nossos deveres? Se podemos nos tornar morais e temos de nos tornar, para que a moral e mesmo a imoralidade sejam simplesmente possíveis, não é por virtude, mas por educação. Não pelo bem, mas pela forma. Não por moral, mas por polidez, por respeito, não dos valores, mas dos usos. A moral é, em primeiro lugar, um artifício, depois um artefato. É imitando a virtude que nos tornamos virtuosos.
Pelo fato de os homens representarem esses papéis, escreve Kant, as virtudes das quais por muito tempo eles só tomam a aparência concertada, despertam pouco a pouco e incorporam-se a seus modos. A polidez é anterior à moral e a permite. Ostentação, diz Kant, mas moralizado. Trata-se primeiro de assumir os modos do bem. Não, claro, para contentar-se com eles, mas para alcançar por meio deles o que eles imitam, a virtude, que só advém imitando-os. A aparência do bem nos outros, escreve ainda Kant, não é desprovida de valor para nós, nesse jogo de simulações que suscita o respeito sem talvez merecê-lo, pode nascer a seriedade, sem a qual a moral não poderia se transmitir nem se constituir em cada um. As disposições morais provêm de atos que lhes são semelhantes. Dizia Aristóteles, a polidez é essa aparência de virtude de que as virtudes provêm. Portanto, a polidez salva a moral do círculo vicioso. Sem a polidez seria necessário ser virtuoso para poder tornar-se virtuoso, criando as condições necessárias para o seu surgimento e mesmo em parte para o seu pleno desenvolvimento. Entre um homem perfeitamente polido e um homem simplesmente benevolente, respeitador, modesto, as diferenças em muitas ocasiões são ínfimas. Acabamos nos parecendo com o que imitamos, e a polidez leva pouco a pouco, ou pode levar à moral. Todos os pais sabem disso. É o que chamam educar seus filhos. Sei muito bem que a polidez não é tudo, nem o essencial. No entanto, é o fato que ser bem educado na linguagem corrente é, antes de tudo, ser polido, o que já diz muito sobre a polidez. Repreender os filhos 1000 vezes, estou dizendo 1000 vezes, muito mais, para que digam, por favor, obrigado, desculpe, é a coisa que nenhum de nós faria, salvo algum maníaco ou snob, se tratasse apenas de polidez. Mas o respeito se aprende assim, com esse treinamento. A palavra é desagradável, sei bem, mas quem poderia dispensar a coisa? O amor não basta para educar os filhos, nem mesmo para torná-los amáveis e amantes. A polidez também não basta, é por isso que um ou outro são necessários. Toda a educação familiar situa-se aí. Parece-me entre a menor das virtudes que ainda não é moral, e a maior que já não é. Resta o aprendizado da língua. Mas se a polidez é a arte dos signos, como queria Alain, aprender a falar decorre dela. É sempre o uso e respeito do uso, que só é bom se respeitado. O bom uso poderia ser o título de um manual da arte de bem viver. E o é de uma gramática, famosa e bela. Fazer o que se faz, dizer o que se diz, é revelador que se fale em ambos os casos de correção, que nada mais é que uma polidez mínima, como que obrigatória. A virtude ou estilo só virão mais tarde. Portanto, a polidez não é uma virtude, mas como que o simulacro que a imita nos adultos ou que a prepara nas crianças. Assim ela muda com a idade, se não de natureza, pelo menos de alcance. Essencial durante a infância, inessencial na vida adulta. O que há de pior do que uma criança mal educada, senão um adulto ruim? Ora, não somos mais crianças, sabemos amar, julgar, querer. Capazes de virtude, pois capazes de amor, que a polidez não poderia substituir. Um grosseirão generoso sempre será melhor do que um egoísta polido. Um homem honesto, descortês, melhor do que um crápula refinado. A polidez nada mais é que uma ginástica de expressão, dizia Alain. É dizer claramente que ela pertence ao corpo e, é claro, o coração ou a alma é que prevalecem. Inclusive há pessoas em que a polidez incomoda por causa de uma perfeição que inquieta. Polido demais para ser honesto.
Disse então, pois a honestidade às vezes impõe ser desagradável, chocar, trombar. Mesmo honestos, aliás, muitos ficarão a vida toda como que prisioneiros de suas boas maneiras, só se mostrando aos outros através da vidraça, nunca totalmente transparente, da polidez como se tivesse confundido, de uma vez por todas, a verdade e o decoro. No estilo certinho, como se diz hoje em dia, há muito disso. A polidez, se levada por demais a sério, é o contrário da autenticidade. Os certinhos são como crianças grandes, bem comportadas demais, prisioneiras das regras, enganadas quanto aos usos e às conveniências. Faltou-lhes a adolescência, graças à qual nos tornamos homem ou mulher. A adolescência que remete à polidez, ao irrisório, que lhe é próprio, a adolescência que está pouco ligando para os usos, a adolescência que só ama o amor, a verdade, a virtude, a bela, a maravilhosa, incível adolescência. Adultos, eles serão mais indulgentes e mais sensatos. Mas, enfim, se é absolutamente necessário escolher imaturidade por imaturidade, é melhor, moralmente falando, um adolescente prolongado do que uma criança obediente demais para crescer. É melhor ser honesto demais para ser polido do que polido demais para ser honesto. O saber viver não é a vida. A polidez não é a moral. Mas não quer dizer que não seja nada. A polidez é uma pequena coisa que prepara grandes coisas. É um ritual, mas sem Deus, um cerimonial, mas sem culto, uma etiqueta, mas sem monarca. Forma vazia que só vale por esse próprio vazio. Uma polidez cheia de si, uma polidez que se leva a sério, uma polidez que crê em si, é uma polidez iludida por suas maneiras e que falta por isso as regras que ela mesma prescreve. A polidez não é suficiente, é impolido ser suficiente. A polidez não é uma virtude, mas uma qualidade apenas formal. Considerada em si é secundária, irrisória, quase insignificante. Ao lado da virtude ou da inteligência, é como que nada. E é o que ela, em sua fina reserva, também deve saber exprimir. Que os seres inteligentes e virtuosos não sejam dispensados dela. É mais do que claro. O próprio amor não poderia prescindir totalmente das formas. É o que as crianças devem aprender com seus pais, como esses pais que as amam tanto, embora demais, embora mal, e que, no entanto, não cessam de repreendê-las, não quanto ao fundo. Quem ousaria dizer a seu filho, você não me ama o suficiente? Mas quanto à forma. Os filósofos discutirão para saber se a forma primeira, na verdade, não é o todo, e se o que o distingue, a moral da polidez, é algo mais que uma ilusão. Pode ser que tudo não seja mais que uso e respeito do uso, que tudo não seja mais que polidez. Não creio, porém. O amor resiste, e a doçura e a compaixão. A polidez não é tudo, é quase nada, mas o homem também é quase um animal. Capítulo 2. A fidelidade. O passado não é mais, o futuro ainda não é. O esquecimento e a improvisação são fatos naturais. O que é mais improvisado a cada vez do que a primavera? E o que é esquecido mais depressa? A própria repetição, tão impressionante, não passa de um logro. É por se esquecerem que as estações se repetem, e justamente por causa do que a torna a natureza sempre nova, que ela só inova raramente. Toda invenção verdadeira, toda criação verdadeira supõe a memória. Foi o que viu Bergson, que por isso teve de inventar uma memória do mundo, a duração. Mas essa memória seria Deus, e por isso que ela não existe.
A natureza se esquece de ser Deus, ou Deus se esquece na natureza. Se há uma história do universo, e é claro que há, ela é uma sequência de improvisações caóticas ou incertas, sem projeto, nem mesmo de improvisar, nem memória. O contrário de uma obra ou que só obra por casualidade. Um prodígio improvável e sem amanhã. Porque o que dura ou se repete só ocorre mudando, e nada começa que não deva acabar. A inconstância é a regra, o esquecimento é a regra. O real, de instante em instante, é sempre novo, e essa novidade cabal, essa novidade perene, é o mundo. A natureza é a grande esquecidiça, e é nisso também que ela é material. A matéria é o próprio esquecimento, só há memória do espírito. Portanto, o esquecimento é que terá a última palavra como teve a primeira, como não para de ter. O real é essa primeira palavra do ser, essa perpétua primeira palavra. Como poderia querer dizer algo? A criança rei, o tempo, não é gaga. No entanto, ela não fala nem se cala, não inventa nem repete. Inconstância, esquecimento, inocência, realeza de uma criança. O devir é infiel, e mesmo as estações são volúveis. Mas há o espírito, mas há a memória. De pouco peso, de pouca duração. Essa fragilidade é o próprio espírito, mortal no coração dos mortais, mas vivo como espírito, pela lembrança que guarda dele. O espírito é memória, e talvez seja apenas isso. Pensar é lembrar-se de seus pensamentos. Querer é lembrar-se do que se quer. Não é por certo que só se possa pensar, ou mesmo querer, o que já se quis. Mas o que seria uma invenção sem memória? E uma decisão sem memória? Como o corpo é o presente do presente, o espírito é o presente do passado, no duplo sentido da palavra presente, o que o passado nos lega e em nós o que permanece. É o que Santo Agostinho chamava de presente do passado. E é isso a memória. O espírito começa aí, o espírito preocupado, o espírito fiel. A preocupação que é a memória do futuro faz-se lembrar suficientemente a nós. É sua natureza, ou melhor, é a nossa. Quem esqueceria, fora os sábios, os loucos, que têm futuro? E quem, fora os maus, só se preocuparia com o seu? Os homens são egoístas, com certeza, mas menos absolutamente do que às vezes se imagina. Ei-los, mesmo quando não têm filhos, a se preocupar com as gerações futuras e uma bela preocupação. O mesmo homem que não se angustia com seus cigarros, inquieta-se com o buraco no ozônio. Despreocupado consigo, preocupado com os outros. Quem iria censurá-lo por isso? O fato é que não esquecemos o futuro, esqueceríamos antes o presente. E tanto menos, quanto mais o ignoramos. O passado é mais desprovido. O futuro nos inquieta, o futuro nos atormenta. Seu nada constitui sua força. Do passado, ao contrário, parece que não temos mais nada a temer, mais nada a esperar. Isso, sem dúvida, não é totalmente errado. Epicuro fez disso uma sabedoria. Na tempestade do tempo, o porto profundo da memória. Mas o esquecimento é um porto mais seguro. Se os neuróticos sofrem de reminiscência, como dizia Freud, a sanidade psíquica bem que deve, em alguma coisa, alimentar-se de esquecimento. Deus preserve o homem de esquecer, escreve o poeta. E Nietzsche também enxergou muito bem onde estava a vida e a felicidade. É possível viver quase sem lembrança e viver feliz, como demonstra o animal, mas é impossível viver sem esquecer. Portanto, anotemos. Mas a vida é o objetivo? A felicidade é o objetivo? Pelo menos essa vida e essa felicidade? Devemos invejar o animal, a planta, a pedra? E mesmo que os invejássemos, deveríamos nos submeter a essa inveja? O que restaria do espírito? O que restaria da humanidade? Devemos tender unicamente à sanidade ou à higiene? Pensamento sanitário que aí encontra sua força e seus limites. Mesmo que o espírito fosse uma doença, mesmo que a humanidade fosse uma desgraça, essa desgraça são nossas, pois
só somos por elas. Do passado não façamos tábua rasa. Toda a dignidade do homem está no pensamento. Toda a dignidade do pensamento está na memória. Pensamento esquecidiço talvez seja pensamento, mas sem espírito. Desejo esquecidiço é desejo, sem dúvida, mas sem vontade, sem coração, sem alma. A ciência e o animal dão mais ou menos uma ideia disso. Embora isso não seja verdade para todos os animais, alguns são fiéis, dizem, nem talvez para todas as ciências. Pouco importa. O homem só é espírito pela memória. Só é humano pela fidelidade. Guarde-se, homem, de se esquecer, de se lembrar. O espírito fiel é o próprio espírito. Pega o problema de longe, porque ele é imenso. A fidelidade não é um valor entre outros, uma virtude entre outras. Ela é aquilo para que há valores e virtudes. O que seria a justiça sem a fidelidade dos justos? A paz sem a fidelidade dos pacíficos? A liberdade sem a fidelidade dos espíritos livres? E o que valeria a própria verdade sem a fidelidade dos verídicos? Ela não seria menos verdadeira, de certo, mas seria uma verdade sem valor, da qual nenhuma virtude poderia nascer. Não há sanidade sem esquecimento, talvez, mas não há virtude sem fidelidade. Higiene ou moral, higiene e moral, porque não se trata de esquecer nada, nem de ser fiel a qualquer coisa. Nem a sanidade basta, nem a santidade se impõe. Não se trata de ser sublime, basta ser fiel e sério. Aí está. A fidelidade é a virtude de memória, e a própria memória como uma virtude. Mas que memória? Ou memória de quê? Em que condições? E dentro de que limites? Não se trata, repitamos, de ser fiel a qualquer coisa. Já não seria fidelidade, sim passadismo, obstinação, bitolada, teima, rotina, fanatismo. Toda virtude se opõe a dois excessos, lembraria um aristotélico. A versatilidade é um, a obstinação é outro, e a fidelidade rejeita ambos igualmente. Meio termo? Se quisermos, mas não como entendem os tíbios ou os frívolos. Não se trata de ser um pouco versátil e um pouco obstinado. O centro do alvo daria a ideia disso, melhor do que o atoleiro de nossas assembleias. Cumeada, dizia eu, entre dois abismos. A fidelidade não é nem versátil, nem obstinada, e é nisso que é fiel. Quer dizer, então que ela vale em si mesma? Para si mesma? Por si mesma? Não, ou não somente. É sobretudo o seu objeto que constitui seu valor. Não se muda de amigo como de camisa, notava aproximadamente Aristóteles, e seria tão ridículo ser fiel às suas roupas quanto condenável não ser a seus amigos, salvo, como dizia Alhures, o filósofo, excesso de perversidade da parte deles. A fidelidade não desculpa tudo. Ser fiel ao pior é pior do que renegá-lo. Os SS juravam fidelidade a Hitler. Essa fidelidade no crime era criminosa. Fidelidade ao mal é má fidelidade. E a fidelidade na tolice, observa Jankelevich, é uma tolice mais. Cabe aqui fidelidade de escolar ainda que rebelde, citar mais longamente o mestre. A fidelidade é ou não louvável, conforme, ou seja, depende dos valores a que se é fiel. Fiel a quê? Ninguém dirá que o ressentimento é uma virtude, embora ele permaneça fiel a seu ódio ou às suas cóleras. A boa memória da afronta é uma má fidelidade. Tratando-se de fidelidade, o epíteto não é tudo, e há ainda uma fidelidade às pequenas coisas, que é mesquinharia, e tenaz memória das bagatelas, repisamento e teima. A virtude que queremos não é, pois, toda fidelidade, mas apenas boa fidelidade e grande fidelidade, disse Jankelevich. Muito bem. Há fidelidade amante, fidelidade virtuosa, fidelidade voluntária. Não basta lembrar-se, pode esquecer
sem ser infiel. Aliás, e ser infiel sem esquecer. Melhor, a infidelidade supõe a memória. Uma pessoa só pode ser fiel ou infiel aquilo que se lembra. Um amnésico não poderia nem manter, nem trair sua palavra. E é nisso que fidelidade e infidelidade são duas formas opostas da lembrança. Uma virtuosa, a outra não. A fidelidade é a virtude do mesmo, dizia ainda Jankelevich. Mas no mundo em que tudo muda, e é o mundo, só há mesmo por obra de memória e da vontade. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, nem ama duas vezes a mesma mulher. Pascal. Ele já não ama a pessoa que amava há 10 anos. Acredito, ela não é mais a mesma. Ele também não. Ele era jovem, ela também. Ela está completamente diferente. Ele talvez ainda a amasse, tal como ela era então. A fidelidade é a virtude do mesmo, pela qual o mesmo existe ou resiste. Por que eu manteria a minha promessa da véspera, já que não sou mais o mesmo hoje? Por quê? Por fidelidade. É esse, de acordo com Montaigne, o verdadeiro fundamento da identidade pessoal. O fundamento de meu ser e de minha identidade é puramente moral. Ele já está na fidelidade à fé que jurei a mim mesmo. Não sou realmente o mesmo de ontem. Sou o mesmo unicamente porque eu me confesso o mesmo, porque assumo um certo passado como sendo meu, e porque pretendo no futuro reconhecer meu compromisso presente como sempre meu. Não há sujeito moral sem fidelidade de si para consigo, e é nisso que a fidelidade é devida, pois de outro modo não haveria deveres. É nisso também que a infidelidade é possível. Como a fidelidade é virtude da memória, assim a infidelidade é sua falta, muito mais que seu defeito ou sua ausência. A amnésia não é tudo. A boa memória nem sempre é boa. A lembrança precisa nem sempre é amante ou respeitosa. Virtude de memória é mais que memória. Fidelidade é mais que exatidão. A fidelidade é o contrário, não do esquecimento, mas da versatilidade frívola ou interessada, do renegamento, da perfídia e da inconstância. É verdade, porém, que ela se opõe ao esquecimento. Como toda virtude se opõe à ladeira que ela sobe, que a infidelidade, ao contrário, acaba por acarretar. Traímos primeiro aquilo de que nos lembramos, depois esquecemos o que traímos. A infidelidade se abole, assim, em seu triunfo, ao passo que a fidelidade só triunfa sempre provisoriamente, recusando abolir-se. Não conhece outro triunfo, quero dizer, além da perpetuação sem fim do combate contra o esquecimento ou o renegamento. Fidelidade desesperada, escreve Jankelevich, e não serei eu a censurá-lo por isso. É que não é igual a luta entre a maré irresistível do esquecimento, que com o tempo submerge todas as coisas, e os protestos desesperados, mas intermitentes da memória. Reconhecendo-nos o esquecimento, os professores de perdão aconselham-nos, pois o que não precisa ser aconselhado, os próprios esquecidiços se encarregarão de fazê-lo, é tudo o que querem. É o passado que reclama nossa piedade e nossa gratidão, pois o passado não se defende sozinho, como se defendem o presente e o futuro. E este é o dever da memória, piedade e gratidão pelo passado, o duro dever, o exigente dever, imprescindível dever de ser fiel. Evidentemente, esse dever tem sua gradação. Jankelevich, no texto que acabo de citar, pensa nos campos de concentração nazista e no martírio do povo judeu. Martírio absoluto, dever absoluto. Não temos de ser fiéis ao mesmo título nem no mesmo grau a nossos primeiros amores ou aos campeões de ciclismo que entusiasmaram nossa infância. A fidelidade só deve dirigir-se ao que vale, e proporcionalmente, se ouso dizer, já que se trata de grandezas por natureza não quantificáveis, ao valor do que vale. Fidelidade primeiro ao sofrimento, a coragem desinteressada, ao amor.
Assalta-me uma dúvida: o sofrimento é então um valor? Não, é claro, tomado em si mesmo, ou então apenas negativo. O sofrimento é um mal e seria um engano ver nele uma redenção. Mas embora o sofrimento não seja um valor, toda a vida sofrida sim o é, pelo amor que exige ou merece. Amar quem sofre, a caridade dos cristãos, a compaixão dos budistas, a commiseratio dos espinosistas, é mais importante do que amar o que é belo ou grande, e o valor nada mais é do que o que merece ser amado. É nisso que toda fidelidade, seja ela fidelidade a um valor ou a alguém, é fidelidade ao amor e pelo amor. Fidelidade é amor fiel. O uso comum não se engana a esse respeito, ou só se engana enganando-se sobre o amor, se o limitar erroneamente apenas a relações do casal. Não que todo amor seja fiel. É por isso que a fidelidade não se reduz ao amor, mas toda fidelidade é amante, sempre. Fidelidade no ódio não é fidelidade, mas rancor ou perseguição. E boa por isso, amável por isso. Fidelidade, pois, a fidelidade e aos diferentes graus de fidelidade. Quanto aos domínios particulares, não terminaríamos de enumerá-los. Permitam-me evocar, e bem rapidamente, apenas 3. O pensamento, a moral e o casal. Que existe uma fidelidade no pensamento é mais do que claro. Não se pensa qualquer coisa, pois pensar qualquer coisa não seria mais pensar. A própria dialética, tão cômoda aos sofistas, só é um pensamento pela fidelidade às suas leis, às suas exigências, a própria contradição que ela assume e supera. Não se deve confundir, dizia Sartre, dialética com borboletadas ideias. A fidelidade é mais ou menos o que as distingue, como podemos ver na grande lógica de Hegel, toda ela fiel a seu começo e a seu improvável rigor. Mas geralmente podemos dizer que um pensamento só escapa do nada ou do bate-papo pelo esforço que o constitui em resistir ao esquecimento, à inconstância das modas ou dos interesses, às seduções do momento ou do poder. Todo pensamento, observa Marcel Conte, correrá continuamente o risco de perder-se, se não fizermos o esforço de guardá-lo. Não há pensamento sem memória, sem luta contra o esquecimento e o risco de esquecimento. Isso significa que não há pensamento sem fidelidade. Para pensar é preciso não pensar apenas, o que ainda não permitiria mais que a consciência, e nem toda consciência é pensamento, mas querer lembrar. A fidelidade é essa vontade, ou antes, é o seu ato, a sua virtude. Acaso ela não supõe também a vontade de sempre pensar o que lembramos ter pensado? Vontade, pois, não apenas de lembrar, mas de não mudar? Sim e não. Sim, pois querer lembrar-se de um pensamento seria inútil, e se esse só devesse valer como lembrança, como um bibelô mental ou conceitual, ser fiel às suas ideias é não apenas lembrar-se de que as teve, mas querer conservá-las vivas. Querer lembrar-se não apenas de que as teve, mas de que as tem. E não, porém, porque querer conservá-las à força seria recusar submetê-las, se necessário, à prova da discussão, da experiência ou da reflexão. Ser fiel mais a seus pensamentos do que à verdade seria ser infiel ao pensamento como tal e condenar-se, ainda que por uma boa causa, à sofística. Fidelidade à verdade antes de tudo. É nisso que a fidelidade se distingue da fé e a fortiori do fanatismo. Ser fiel para o pensamento não é recusar-se a mudar de ideia, que é um dogmatismo, nem submeter suas ideias a outra coisa que não a elas mesmas, a fé, nem considerá-las como absolutas, fanatismo. É recusar-se a mudar de ideia sem boas e fortes razões, já que não se pode examinar sempre. É dar por verdadeiro até novo exame, o que uma vez foi claro e solidamente julgado. Nem dogmatismo, pois, nem inconstância.
Tem-se o direito de mudar de ideia, mas apenas quando é um dever. Fidelidade à verdade, antes de tudo. Depois a lembrança da verdade, a verdade conservada. Esse é o pensamento fiel. Isto é o pensamento. Quando digo que a ciência não se ocupa disso, compreendam-me corretamente. Não se trata, é óbvio, dos cientistas, nem, portanto, da ciência em via de se fazer. Mas considerando-a em seus resultados, a ciência vive no presente, está sempre esquecendo seus primeiros passos. A filosofia, ao contrário, está sempre continuando os seus, desde o início. Que físico relê Newton? Que filósofo não relê Aristóteles? A ciência progride e esquece. A filosofia medita e se lembra. Aliás, o que é a filosofia senão uma fidelidade extrema ao pensamento? Mas vamos à moral. Faz parte da sua essência que ela tem algo a ver com a fidelidade. Kant, porém, não estaria de acordo com isso. A fidelidade é um dever, ele teria dito. Por exemplo, entre amigos ou esposos. Mas o dever não poderia ser reduzido à fidelidade. A lei moral, por ser atemporal, está sempre diante de nós. Trata-se não de ser fiel, mas de obedecer. Fidelidade a quê, de resto? Se é ao que o dever prescreve, ela é supérflua, pois o dever, fidelidade ou não, se impõe por si mesmo. Se é a outra coisa, é acessória, pois só o dever importa absolutamente. Quanto à fidelidade que o dever impõe, fidelidade à palavra empenhada, fidelidade conjugal, ela é, para Kant, apenas um caso particular do dever e a ele se reduz. A fidelidade está subordinada à lei moral, não à lei moral à fidelidade. Sim, se é que há uma lei moral, no sentido em que Kant a entende, universal, absoluta, temporal, incondicional, se é que há, pois, uma razão prática que comanda absolutamente, sem nenhuma preocupação com o tempo ou o espaço. Mas o que sabemos de uma razão assim? Que experiência temos dela? E quem pode acreditar nela hoje em dia? Kant teria razão se houvesse uma lei moral universal absoluta, logo um fundamento objetivo da moral. Mas não os conheço. E esse é o destino que nossa época nos impõe, parece-me. Temos de ser morais sem já crermos na verdade absoluta da moral. Em nome de quê, pois, sermos virtuosos? Em nome da fidelidade, por fidelidade à fidelidade. É o espírito judaico contra a razão alemã, se quisermos, e só ele é capaz de salvá-la da barbárie. Que ingenuidade, objetaria Bergson a Kant, pretender fundar a moral sobre o culto da razão, em outras palavras, na prática, sobre o respeito ao princípio da não contradição. Cavaillés, como o grande lógico que era, dirá a mesma coisa, que uma moral deve ser razoável, é óbvio, pois deve ser universal, em todo caso universalizável, mas nenhuma razão basta para tanto. Diante de uma tendência um pouco forte, o princípio de não contradição nada pode, e as mais fulgurantes evidências que atenuam, a geometria nunca salvou ninguém. Não há virtude mor geométrico. Em que a barbárie é menos coerente do que a civilização? A avareza menos lógica que a generosidade. E ainda que fossem, em que isso é um argumento contra a barbárie ou a avareza? Evidentemente, não se trata de renunciar à razão, pois o espírito não sobreviveria a isso. Trata-se simplesmente de não confundir a razão, que é fidelidade ao verdadeiro, com a moral, que é a fidelidade à lei e ao amor. Ambas podem ir de par, é claro, e é isso que chamo de espírito. Mas razão e moral, nem por isso, deixam de ser duas, irredutíveis uma à outra. Em outras palavras, a moral não é verdadeira, mas é válida. Ela é objeto, não de conhecimento, pelo menos o conhecimento que podemos ter dela. É incapaz de exibir seu valor, mas de vontade. Não atemporal, mas histórica. Não à nossa frente, mas atrás de nós. Se não há fundamento para a moral, se não pode haver,
a fidelidade é o que faz as vezes dele. Por ela submetemo-nos não à temporalidade de uma lei moral universal, mas à historicidade de um valor, a presença em nós, sempre particular do passado, quer se trate do passado da humanidade em geral, a cultura, a civilização, o que nos separa da barbárie, quer se trate em particular de nosso passado pessoal ou daquele de nossos pais, o superego de Freud, a educação de cada um, o que separa a nossa moral da moral dos outros. Fidelidade à lei, não como divina, mas como humana, não como lei universal, mas como particular, mesmo que essa lei seja universalizável e deve sê-lo. Não como lei atemporal, mas como histórica. Fidelidade à história, fidelidade à civilização e às luzes, fidelidade à humanidade do homem. Não se trata de trair o que a humanidade fez de si, que nos fez. A moral começa pela polidez, dizia eu. Ela continua mudando de natureza pela fidelidade. Fazemos primeiro o que se faz, depois impomos-nos o que se deve fazer. Primeiro respeitamos as boas maneiras, depois as boas ações, os bons costumes, depois a própria bondade. Fidelidade ao amor recebido, ao exemplo admirado, à confiança manifestada, à exigência, à paciência, à impaciência, à lei. O amor da mãe, a lei do pai. Não estou inventando nada, mas esquematizando muito. Cada um, porém, sabe o bastante a esse respeito. O dever, a proibição, o remorso, a satisfação de ter agido corretamente, a vontade de fazer direito, o respeito ao outro. Tudo isso depende no mais alto grau da educação, como dizia Spinoza, o que não é motivo para dispensá-lo. É apenas moral, sem dúvida. E a moral não é tudo. E a moral não é o essencial. O amor e a verdade importam mais. Contudo, quem fora o sábio ou o santo poderia prescindir dela? E como ela poderia prescindir da fidelidade? A fidelidade está no princípio de toda a moral. Ela é o contrário da derrubada de todos os valores, a qual deveria derrubar também a fidelidade, e não o pode, e se julga por isso. Queremos ser herdeiros de toda a moralidade anterior. Dizia Nietzsche, não pretendemos começar com novos ganhos. Toda essa ação nada mais é que uma moralidade em revolta contra a sua forma anterior. Essa revolta e essa herança são, mais uma vez, fidelidade. E temos mesmo de nos revoltar contra quem? Contra Sócrates, contra Epíteto, contra o Cristo dos Evangelhos, contra Montaigne, contra Spinoza? Quem poderia? Quem quereria? Como não ver que são, no essencial, fiéis uns e outros aos mesmos valores aos quais só se poderia renunciar renunciando à humanidade? Não vim abolir, mas realizar. Palavra de fiel, e mais bela ainda sem a fé, e mais urgente ainda sem a fé. Fidelidade não a Deus, mas ao homem e ao espírito do homem. A humanidade não como fato biológico, mas como valor cultural. Todas as barbáries deste século foram desencadeadas em nome do futuro. O Reich de 1000 anos, o amanhã cantante, ou que deveria cantar do stalinismo. Ninguém me tira a ideia de que se resistiu a elas, moralmente, apenas por fidelidade a um certo passado. O bárbaro é o infiel. Mesmo o amanhã cantante só é moralmente desejável em nome de valores muito antigos. Foi o que Marx viu e o que os marxistas começam a compreender. Não há moral do futuro. Toda moral, como toda cultura, vem do passado. Não há moral que não seja fiel. Para o casal é outra história. Que há casais fiéis e outros não, é uma verdade de fato que não parece ou já não parece atingir o essencial. Pelo menos se entendemos por fidelidade, nesse sentido restrito, o uso exclusivo e mutuamente exclusivo do corpo do outro. Por que só amaríamos uma pessoa? Por que só desejaríamos uma pessoa?
Ser fiel às suas ideias não é, felizmente, ter uma só ideia. Nem ser fiel em amizade supõe que tenhamos um só amigo. Fidelidade nesses domínios não é exclusividade. Por que deveria ser diferente no amor? Em nome do que poderíamos pretender o desfrute exclusivo do outro? É possível que isso seja mais cômodo ou mais seguro, mais fácil de viver, talvez, no fim das contas, mais feliz. Enquanto houver amor, até acredito que seja. Mas nem a moral nem o amor parecem-me estar presos a isso por princípio. Cabe a cada um escolher de acordo com sua força ou com suas fraquezas. Cada um, ou antes, a cada casal, a verdade é valor mais elevado do que a exclusividade. E o amor me parece menos traído pelo amor, pelo outro amor, do que pela mentira. Outros pensarão o contrário, talvez eu também em outro momento. Não é isso essencial, parece-me. Há casais livres que são fiéis à sua maneira, fiéis ao seu amor, fiéis à sua palavra, fiéis à sua liberdade comum. E tantos outros estritamente fiéis, tristemente fiéis, em que cada um dos dois preferiria não o ser. O problema aqui é menos a fidelidade do que o ciúme, menos o amor do que o sofrimento. Não é mais meu tema, fidelidade não é compaixão. Serão duas virtudes? Sem dúvida, mas justamente são duas. Não fazer sofrer é uma coisa, não trair é outra. E é o que se chama fidelidade. O essencial é saber o que faz com que um casal seja um casal. O simples encontro sexual, por mais repetido que seja, não bastaria evidentemente para tanto. Mas também não a simples coabitação, por mais duradoura que seja. O casal, no sentido em que usa a palavra, supõe tanto o amor como a duração. Supõe, portanto, a fidelidade, pois o amor só dura sob a condição de prolongar a paixão, breve demais para fazer um casal suficiente para desfazê-lo. Por memória e vontade. É o que significa o casamento, sem dúvida, e que o divórcio vem interromper. Se bem que uma amiga minha, divorciada, depois recasada, dizia-me que permanecia fiel em alguma coisa ao seu primeiro marido. Quero dizer, explicou-me, ao que vivemos juntos, a nossa história, o nosso amor. Não quero renegar tudo isso. Nenhum casal, com maior razão, poderia durar sem essa fidelidade em cada um. A sua história comum, sem esse misto de confiança e gratidão pela qual os casais felizes, há alguns, se tornam tão comoventes ao envelhecer. Mais até que os namorados que começam, que na maioria dos casos ainda não fazem mais do que sonhar o seu amor. Essa fidelidade me parece preciosa, mais que a outra, e mais essencial ao casal. Que o amor se aplaque ou decline é sempre o mais provável, e é bobagem afligir-se com isso. Mas quer se separe, quer que continue a viver junto, o casal só continuará sendo casal por essa fidelidade ao amor recebido e dado, ao amor partilhado, e a lembrança voluntária e reconhecida desse amor. Fidelidade é amor fiel, dizia eu, e assim é também o casal, mesmo o casal moderno, mesmo o casal livre. A fidelidade, eu e assim é também o casal, mesmo casal moderno, mesmo casal livre. A fidelidade é o amor conservado, o que aconteceu. O amor ao amor, no caso, amor presente e voluntário, voluntariamente conservado ao amor passado. Fidelidade é amor fiel, e fiel antes de tudo ao amor. Como eu poderia jurar que sempre te amarei ou que não amarei outra pessoa? Quem pode jurar seus sentimentos? E para que, quando não há mais amor, manter a ficção ou encargos ou as exigências do amor? Mas isso não é motivo para renegar ou não reconhecer o que houve. Por que precisaríamos
para amar o presente, trair o passado. Eu juro, não que sempre te amarei, mas que sempre permanecerei fiel a esse amor que vivemos. O amor é fiel. O amor infiel não é o amor livre, é o amor esquecidiço, o amor renegado, o amor que esquece ou detesta o que amou e que, portanto, se esquece ou se detesta. Mas será isso ainda amor? Ama-me enquanto desejares, meu amor, mas não nos esqueça.